Boa tarde, professora Márcia, Boa tarde. tudo bem? Alunos do terceiro ano, vocês vão ter assim, uma aula top agora, com pessoas top demais em broncoscopia. Entendeu? Assim, é quase uma, entendeu? Sei lá, é uma mestre autora de livro em broncoscopia, professora Márcia, ó, a professora Márcia trabalha no HC São Paulo e em outros hospitais que ela mesma vai se apresentar em São Paulo. E agradeço muito o convite dela de fazer essa aula sobre broncoscopia e interpretação de lavado broncoalveolar para vocês aí do terceiro ano. Muito obrigado, professora. Turma é toda sua. Obrigada. Vamos lá, então. Vamos falar de broncoscopia. Boa tarde a todos. Então, o tema da nossa aula é broncoscopia e interpretação do lavado broncoalveolar, né? Então, assim, a broncoscopia é um procedimento diagnóstico ou terapêutico, né, que inclui aí uma série de doenças, tanto das vias aéreas quanto dos pulmões. E ela começou lá ainda no final do século XIX, como broncoscopia rígida, mas o que a gente mais utiliza na prática clínica é a broncoscopia flexível. Então, do ponto de vista de diagnóstico, a gente tem aqui um procedimento endoscópico, então, que permite que a gente visualize toda a via aérea, então, laringe, traqueia, brônquios, e a gente consiga fazer o diagnóstico de uma série de doenças de vias aéreas. Por exemplo, malformações, estenose, cicatrizes, né, doenças inflamatórias, infecciosas, também algumas doenças pulmonares através de coleta de materiais. E vocês vão ver que a gente vai falar muito dessas doenças pulmonares e de um procedimento chamado lavado broncoalveolar, que é um procedimento que é realizado praticamente todos os dias, na maior parte das broncoscopias, que é realizada no dia a dia, na prática clínica aí de quem faz broncoscopia, medicina torácica, seja pneumologia ou cirurgia torácica. E além do lavado, a gente pode colher biópsias também da mucosa respiratória, do parênquima pulmonar, enfim. A broncoscopia, além da finalidade de diagnóstico, ela também permite o tratamento, né, uma avaliação endoscópica e também o tratamento de uma série de doenças das vias respiratórias. E aí nós temos as dilatações de estenoses cicatriciais, a ressecção de tumores, colocação de próteses, controle de sangramento, que nós chamamos de hemoptise, retirada de rolhas de secreção, então secreção do interior da via aérea, enfim, e também um método auxiliar para uma série de procedimentos em cirurgia torácica. Como eu falei, o lavado broncoalveolar é o que mais se utiliza dentro da broncoscopia que a gente faz aí no dia a dia. É um procedimento extremamente frequentemente realizado na nossa prática clínica diária. Então, o que é isso? Né? É uma técnica endoscópica, onde nós coletamos o material celular a celular da superfície dos brônquios e dos alvéolos. Então, vocês estão vendo aí na figura ao lado um broncoscópio, e esse broncoscópio lá dentro do brônquio, né, ele está aqui, olha, o broncoscópio, ele adentra a árvore brônquica e ele é colocado num subsegmento brônquico, onde então nós fazemos a coleta desses materiais. A gente escolhe esse segmento brônquico, que vai ser feita, onde vai ser feita a coleta do material, através de um método de imagem. Então, seja uma radiografia de tórax ou uma tomografia, e é tudo baseado na indicação do médico que acompanha o paciente. O médico, seja um cirurgião, seja um pneumologista, um clínico, que vai avaliar o paciente, quais são os sintomas clínicos, vai fazer uma avaliação da radiografia ou da tomografia de tórax, que ele, porventura, venha a ter. E aí, nós, então, avaliamos esse paciente clinicamente, pensamos a hipótese diagnóstica e, a partir daí, então, se solicita o exame. E o médico broncoscopista, ele vai se guiar nesse exame de imagem para fazer a coleta do material. E esse material, então, é feito por meio desse broncoscópio que vocês viram aqui, esse aparelho flexível. Esse aparelho é colocado dentro de um brônquio, de um subsegmento brônquico. Ele tem um canalzinho nessa extremidade, nós injetamos soro. Então, nada mais é que
uma coleta de material celular e acelular, mas é principalmente celular, da superfície dos brônquios e alvéolos, por meio da instilação e aspiração de soro fisiológico, ou salina isotônica. O soro fisiológico é o que a gente mais usa, né? Tem maior indicação aí na maioria das bactérias, micobactérias, fungos, enfim. Tá? E também nas doenças inflamatórias do parênquima pulmonar. Então, aqui é uma representação de uma coleta, depois a gente vai ver um vídeo de como que é feito isso. Então, o preparo do paciente, como eu falei, ele vai incluir o quê? Primeiro, avaliação clínica. Então, o médico faz uma avaliação clínica, vê quais são os sintomas clínicos do paciente e pede uma radiografia ou uma tomografia de tórax. Então, aqui do lado vocês estão vendo a radiografia de tórax, com infiltrado pulmonar bilateral, difuso. E aqui na foto abaixo, vocês podem ver uma imagem de tomografia. Aqui está a traqueia, os pulmões, de um lado direito e esquerdo. E no pulmão direito, essa consolidação com uma área de escavação. Então, eu vou escolher essa região aqui do pulmão para coletar o material de lavado broncoalveolar ou de biópsia, enfim. Mas como a gente está falando de lavado, eu escolho aqui para poder fazer a coleta do lavado. Então, a primeira coisa, eu fiz a avaliação do raio-x ou da tomografia. É lógico que isso aqui vai depender do que tem disponível no serviço. Nem todo lugar tem tomografia. Se não tiver tomografia, uma radiografia de tórax é suficiente para indicar a coleta do material. Além disso, é importante que o paciente seja avaliado clinicamente. O que significa isso? Pacientes que têm asma, que têm enfisema pulmonar, bronquite crônica, que nós chamamos de DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão arterial, pacientes coronariopatas, que têm doenças cardíacas ou outras doenças respiratórias graves, o ideal é que eles sejam compensados clinicamente antes da realização do exame, para que ele consiga ser submetido ao procedimento com segurança. Então, a doença de base tem que estar estabilizada para que ele faça o procedimento e não tenha nenhuma intercorrência, né? Porque o lavado é um procedimento bastante seguro, a gente vai discutir isso um pouco mais adiante. Além disso, o paciente, o exame ele é realizado sob sedação, na grande maioria das vezes. Então, é necessário que o paciente esteja em jejum e com um acompanhante maior de idade. Por quê? Ele vai perder a consciência e qualquer intercorrência que ele venha ter durante o procedimento, a gente vai ter que conversar com o acompanhante. E ele tem que estar em jejum para evitar aspiração de conteúdo alimentar, né? Eventualmente pode acontecer do paciente vomitar, ter um reflexo nauseoso muito exacerbado, e ele estando em jejum, pelo menos nós prevenimos que ele venha vomitar e aspirar esse conteúdo durante o procedimento. Isso é raro acontecer porque a maioria das vezes a gente faz exame em jejum, que já dá bastante segurança para a realização do exame. E é importante que ele traga todos os exames, principalmente os exames de imagem, que eu falei que é a radiografia ou a tomografia, e se tiver algum exame de sangue ou exames cardiológicos, é importante que ele tenha esses exames em mãos no dia do procedimento. O paciente chega para realizar o exame com o acompanhante, com todos os exames em mãos, ele vai ser preparado, ele vai ser colocado na sala de exame e vai ser preparado para poder realizar o procedimento com segurança. Então, como que é feito isso? Então, aqui vocês estão vendo uma foto de um paciente, né, sendo submetido a uma broncoscopia, que é o broncoscópio flexível. Esse broncoscópio, ele é um aparelho ligado a um outro equipamento. Esse equipamento, ele dispõe de uma imagem vídeo, então a gente consegue assistir o exame no monitor. Outras vezes, esse aparelho, ele tem um visor aqui também. Alguns aparelhos, né, tem um visor onde nós podemos colocar o olho aqui e visualizar a via aérea direto do aparelho. E esse paciente, então, ele é sedado. Para que ele possa ser sedado, que o exame seja feito com segurança, ele tem que ser monitorizado. Então, aqui é um monitor para a gente poder acompanhar a saturação de oxigênio, eletrocardiograma e a pressão arterial. É uma monitorização mínima que esse indivíduo precisa ter. Como o exame é feito com sedação, é importante que ele esteja também recebendo uma oferta de oxigênio por via nasal. Então, um catéter de O2 nasal é fundamental durante o exame. E ele vai ter também uma punção venosa para que receba um sedativo
E nós temos aqui do lado uma mesa acessória. Essa mesa acessória, essa mesinha aqui, onde nós temos soro fisiológico, seringa, uma série de dispositivos que a gente vai usar durante o exame. Então, aqui é a mesa acessória que eu falei. Nessa mesa nós temos uma cuba estéril, temos algumas seringas, tentando colocar o apontador aqui, ó. Então, as seringas, o catéter de oxigênio, a xilocaína, que nós vamos usar na via aérea. Por que nós usamos xilocaína na via aérea? Para minimizar o reflexo de tosse. Então, é fundamental utilizar a lidocaína, além da sedação, para que o paciente tolere o exame com muito mais conforto. Então, a lidocaína, ela controla a tosse. Broncoscopia não é um exame que dói, mas gera bastante desconforto de tosse. Principalmente esses pacientes são pneumopatas, eles acabam tossindo mais. Então, a gente usa aí a xilocaína para evitar aquele tossamento. Temos também aqui no cantinho à direita um frasco estéreo para coleta do material, algumas seringas e o catéter de oxigênio. Esse catéter a gente coloca por via nasal, para que nós possamos, então, fazer o exame e o paciente manter uma oxigenação adequada durante o procedimento. Então, é importante que a gente faça uma checagem de todo esse material, que a gente cheque também todas as medicações que nós vamos usar, né, para que a gente faça um procedimento com bastante segurança. Aqui são as seringas com soro fisiológico, mais um exemplo de copinho onde nós colocamos o material, e aqui uma imagem, então, do broncoscópio dentro da via aérea e a coleta do lavado broncoalveolar. Esse vídeo, gente, vai mostrar como que é realizada, então, a coleta do lavado broncoalveolar. Então, aqui, primeira parte, a gente vai ver que esse aparelho ele tem um canal. Esse canalzinho aqui é o canal por onde o médico vai injetar soro fisiológico. Esse soro fisiológico ele vai ser colocado em um volume que varia entre 100 a 150 ml de soro, em temperatura ambiente ou aquecido, levemente aquecido. E vocês estão vendo aí, ó, um fluido espumante. Esse fluido espumante é o lavado broncoalveolar. Esse aspecto macroscópico do fluido, esse fluido que a gente fala que ele tem um colarinho mesmo, como se fosse vamos colocar entre aspas aqui, um chopinho, né? Esse colarinho, ele já me mostra que esse lavado, ele é um lavado broncoalveolar. Então, eu injetei um volume de soro naquela região que vocês viram lá na tomografia, fui com o broncoscópio lá naquele subsegmento, e eu injetei aí em torno de 100 a 150 ml de soro fisiológico e aspirei manualmente esse material. Esse material ele vai ser enviado para análise. Então, nós podemos fazer aqui uma análise celular, procurar células inflamatórias, a gente pode procurar bactérias, micobactérias, fungos, a gente pode fazer uma série de análises nesse material e fazer uma interpretação deste material. A interpretação, ela obviamente vai depender do contexto clínico, ela nunca vai ser analisada isoladamente. Então, a gente vai analisar a parte clínica, radiológica, mais os aspectos, os achados do material analisado do lavado. Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo micobactérias, esses filetes vermelhos são bacilos álcool-ácido resistentes. Aqui, a gente está vendo um paciente com pneumoconiose, que é uma doença ocupacional, tem aí um corpo de asbesto. Aqui nós estamos vendo um paciente que tem um aspecto progressivamente hemorrágico do fluido, mostrando que ele tem provavelmente uma hemorragia alveolar, que é uma doença que causa uma lesão vascular no pulmão, e aí vai ter um sangramento alveolar, e aí a gente consegue ver pelo aspecto macroscópico do soro fisiológico que a gente injeta e aspira e ele vem progressivamente hemorrágico. Aqui nessa outra foto do lado direito da tela, a gente está vendo também um lavado broncoalveolar, só que leitoso. É um outro tipo de doença inflamatória chamada proteinose alveolar, mostrando que esse aspecto aqui, ó, decanta, é um material proteináceo, é um material lipoproteico, e ele decanta, e é muito característico dessa doença chamada proteinose alveolar.
E aqui no canto superior da tela, a gente pode ver algumas células inflamatórias e também os macrófagos. Então, macrófagos alveolares, vários macrófagos, células do tipo neutrófilos, né, com bactérias, inclusão de bactérias, os eosinófilos e os linfócitos. Então, dependendo do que predomina no lavado de alguns pacientes, a gente pode direcionar o nosso raciocínio mais para uma doença ou mais para outra. E aí, em 2012, a American Thoracic Society, ela fez esse guideline de utilização clínica do lavado na análise celular. Então, a análise celular do lavado em diversas doenças inflamatórias do pulmão. É bem interessante que foi publicado aqui em 2012. E o que é o mais importante? Então, se a gente pega, vamos falar então de doença inflamatória. Então, se a gente pega um paciente que tem uma doença inflamatória dos pulmões, que a gente vai chamar aqui de doença intersticial, a doença do interstício pulmonar, que nós queremos saber se o nosso material ele está adequado para que a gente possa fazer uma boa interpretação. Primeira coisa que a gente tem que olhar é a quantidade de células epiteliais. Células epiteliais em número menor ou igual a 5% já indica que é um lavado adequadamente representativo das vias aéreas inferiores. Além disso, nas doenças intersticiais, a gente vai ter que olhar a presença de macrófagos alveolares, que predominantemente vão estar aqui acima de 85%, os linfócitos, né, que vão ficar em torno de 10 a 15%, os neutrófilos, já eosinófilos e células escamosas, então, em menor quantidade, tá? Então, essa análise diferencial inicial, ou seja, pequeno número de células epiteliais, grande número de macrófagos, já vai nos indicar que esse lavado é um lavado broncoalveolar. Obviamente que desde que ele tenha sido coletado da forma adequada, como eu falei, usando um aparelho, colocando dentro do segmento brônquico, depois que a gente já fez toda a análise clínica e radiológica para escolher o melhor local, eu fiz a broncoscopia, coloquei o aparelho na posição correta dentro do brônquio, consequentemente vou injetar o soro fisiológico, vou aspirar esse soro fisiológico, vou colocar num frasquinho de coleta, um frasquinho de armazenamento e mando para o laboratório. Então, todos os passos foram feitos, né? A partir daí, a gente faz, então, a análise. Se tudo foi feito tecnicamente da forma correta, o lavado broncoalveolar certamente vai ser representativo das vias aéreas inferiores. E, como eu falei, dependendo do predomínio de células, então, se eu tenho linfócito, eosinófilo, ou neutrófilo, eu vou sugerir que esse indivíduo, baseado nos achados clínicos radiológicos, ele tenha maior tendência a ter uma doença ou outra. Então aqui, olha, de linfócitos, se a gente for pegar aqui, principalmente os linfócitos, né, maior de 15 linfócitos, principalmente na sarcoidose e na pneumonite de hipersensibilidade. Então, gravem essas duas doenças, sarcoidose e pneumonite de hipersensibilidade. São as duas principais doenças que vão acontecer na nossa prática clínica e que vão ter um número elevado de linfócitos. Obviamente que outras doenças também pode acontecer isso. Então, outras doenças intersticiais, doenças do colágeno, pneumonia organizante, doenças linfoproliferativas, mas as principais, as mais comuns são sarcoidose e pneumonite por hipersensibilidade, que a gente chama de PH, né? Nas doenças eosinofílicas, no padrão eosinofílico, a gente tem principalmente a pneumonia eosinofílica, tá? E no padrão neutrofílico, principalmente as doenças infecciosas, aí, principalmente quando tem secreção purulenta. Então, basicamente é isso. Se a gente for detalhar um pouquinho mais, ó, esse algoritmo também foi feito nesse guideline que eu falei para vocês aí, de doença intersticial. Vocês podem ver aqui, ó, embaixo, a setinha está demorando a aparecer, mas vamos lá. Então, aqui, ó, mais do que 25% de eosinófilos é uma pneumonia eosinofílica. Mais do que 50% de linfócitos
Aí a gente aqui, ó, isso aqui, HP é pneumonite de hipersensibilidade, ou PH, aguda, a forma mais aguda da doença. Mas doenças por drogas também pode causar isso. Mas a PH, na nossa prática clínica, é o que mais acontece. Então, volto a dizer, depende do contexto clínico e radiológico. Aqui, um lavado sanguinolento da hemorragia alveolar. Outros achados, aqui, ó, achados diagnóstico específico ou não específico, vai ser baseado no que eu encontrar, que eu mostrei aqui nesse slide, da quantidade de células versus o padrão tomográfico do indivíduo. Então, a tomografia, muitas vezes, ela é fundamental para guiar o diagnóstico. Em outras vezes, eu tenho uma linfocitose muito acentuada e o paciente tem uma história clínica relevante, eu já posso até considerar uma doença como, por exemplo, uma PH. Então, tudo vai depender da história clínica e do contexto radiológico do paciente. Tá? Em alguns casos, é óbvio que a gente vai ter que associar a análise histopatológica, mas na doença intersticial é muito mais comum a gente dar uma relevância aos dados clínicos e radiológicos. E as biópsias, sejam elas por via cirúrgica ou pela própria broncoscopia, elas vão ser analisadas dentro de um contexto mais específico. Aí vai depender se o paciente ele tem alguma contraindicação para fazer a biópsia, ou se a biópsia é fundamental para o diagnóstico diferencial com outras doenças. Aqui nesse painel eu coloquei para vocês alguns achados também mais relevantes e para a gente chamar a atenção aqui. Por exemplo, na fibrose intersticial pulmonar, que é um tipo de doença inflamatória do pulmão. O lavado broncoalveolar na fibrose intersticial ele tem uma função importante. Primeiro, excluir uma doença infecciosa associada. Né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, assim, se eu tiver um predomínio de neutrófilo, por exemplo, eu posso ter a doença um prognóstico pior do que se eu tiver um predomínio de linfócito. Ou, dependendo do estágio da doença, pode predominar os linfócitos, como, por exemplo, uma pneumonia intersticial pulmonar mais aguda, a gente pode ter um predomínio de linfócito, o que pode dar a entender que esse paciente ele vai responder, por exemplo, melhor a uma terapia com corticoide. Então, essa informação, muitas vezes para o médico que vai avaliar o paciente, ela é importante. Na pneumonia eosinofílica, aqui, olha, mostrando um predomínio grande de eosinófilos. E naquelas doenças que eu falei para vocês, sarcoidose e pneumonia de hipersensibilidade, nós temos aqui um predomínio de linfócitos, e aqui tem uma outra análise que se faz no lavado, que a gente chama de citometria de fluxo, que é uma análise mais minuciosa das células T helper, que vocês já devem ter ouvido, né, devem lembrar lá da parte da fisiologia, que são células inflamatórias, que quando há um predomínio das células T supressoras ou não, a gente vai ter aí uma inversão da relação CD4-CD8. Isso é um detalhe maior que os médicos pneumologistas usam muito na prática clínica, é um exame chamado citometria de fluxo, onde vão ser analisadas, então, as células T helper e T supressoras, e essas células, então, elas vão, através dessa relação entre as células CD4 e CD8, né, que são linfócitos, a gente vai ter aí, se for maior ou igual a 3, uma tendência maior a ser sarcoidose. E se for menor do que 1, uma tendência maior a ser pneumonite por hipersensibilidade. É lógico que isso vai depender do estágio da doença. Doenças mais crônicas, muitas vezes, a gente não consegue avaliar essa relação. Mas aqui, por exemplo, olha lá, na sarcoidose. Então, aqui na sarcoidose, a gente tem uma doença intersticial que compromete muito esse eixo brônquico aqui, né? Está muito ao redor dos brônquios. Então, quando a gente colhe um lavado desse indivíduo, a gente tem aí um predomínio de linfócitos. Na sarcoidose, o lavado é um procedimento bastante importante, bastante utilizado, frequentemente utilizado. Se a gente for fazer uma análise aqui da célula CD4, CD8, maior do que 3,5, a gente chega a uma especificidade do exame em torno de 94% a 96%, obviamente somando-se
aos achados clínicos e radiológicos, né? E também, obviamente, se tem um predomínio de linfócitos, a gente pode fazer uma relação aí com prognóstico e com tratamento. Essa outra imagem aqui é de um granuloma feito por biópsia transbrônquica nesses pacientes. Em pacientes com sarcoidose, sempre que possível, a gente faz o lavado associado ao procedimento de biópsia do pulmão. A biópsia do pulmão é quando a gente coloca uma pinça que passa por dentro de um brônquio, essa pinça vem até aqui a periferia do pulmão e nós coletamos alguns fragmentos. Isso tudo é feito por broncoscopia flexível, né, principalmente. É um exame extremamente seguro, pouco invasivo, faz o paciente vai embora no mesmo dia do exame, não precisa ficar internado, enfim. E tem um rendimento diagnóstico bom. Quando a gente associa aí com lavado broncoalveolar, ela tem dá muita informação do ponto de vista histopatológico para uma análise mais detalhada, principalmente quando a gente pensa em formação de granuloma. Então, vocês podem ver um granuloma de um paciente com sarcoidose. Tá? Na pneumonia de hipersensibilidade, como eu falei, a gente sabe que algumas exposições a mofo, a pássaros, né, principalmente quem convive muito de perto com esses animais, podem desenvolver esse quadro inflamatório dos pulmões, que a gente chama de pH, no nosso dia a dia é pH, e é uma doença intersticial também, vocês estão vendo aqui na foto, é difusa, geralmente bilateral, né, acomete em graus variados aí o pulmão. Na fase aguda, podemos ter uma linfocitose grande, com uma inversão da relação CD4-CD8. Se lá na sarcoidose a gente tinha um predomínio, uma quantidade menor, eu digo, de células CD8, que são as células supressoras, aqui a gente tem maior número de células supressoras, e aí a relação ela inverte, ela fica menor do que 1. Isso na fase aguda. Também a gente pode ver muitos mastócitos, e quando tem mais eosinófilos e neutrófilos, indica aí que tem uma fase mais crônica da doença. Então, mostrando aqui que o lavado, ele pode dar mais indícios se a gente está falando de uma doença mais crônica, uma doença mais aguda, qual é a tendência de doença que nós estamos pensando naquele contexto clínico e radiológico. Então, ele ajuda na interpretação do contexto clínico e radiológico. Eu falei lá atrás que o lavado ele pode ter um aspecto progressivamente hemorrágico. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, isso é muito variável de paciente para paciente. Quando uma hemorragia aguda, muito importante, a gente vê, às vezes, um lavado tão hemorrágico, então a gente escolhe, aqui vocês estão vendo, olha, primeiro mais claro, ele vai escurecendo. Às vezes chega a parecer que a gente está colhendo o sangue do paciente. Então, isso denota um quadro, por exemplo, de uma hemorragia alveolar. Então, aqui vocês estão vendo uma tomografia com infiltrado intersticial, bilateral, né? E esse paciente foi submetido a um lavado broncoalveolar, então veio esse aspecto progressivamente hemorrágico. E se ele não for progressivamente hemorrágico, se ele for só levemente hemorrágico em uma das amostras, aí a gente vai fazer um negócio chamado macrófagos com hemosiderina. Então, os patologistas, eles fazem essa análise, e quando tem mais do que 20% de macrófagos com hemosiderina, é muito fortemente sugestivo de hemorragia alveolar. Isso pode acontecer em diversas doenças infecciosas, por exemplo, pneumocystis carini, doenças virais, estrongiloidíase sistêmica, que pode comprometer os pulmões, uma série de doenças aí do ponto de vista infeccioso e que pode acontecer de ter esse tipo de acometimento, de aparecimento no lavado broncoalveolar. Eu falei também da proteinose alveolar, que é um outro tipo de doença que não é comum, é muito mais raro, mas que o aspecto do lavado broncoalveolar, ele é bastante sugestivo de proteinose, que é esse líquido que vocês estão vendo aqui, leitoso, e que à medida que a gente colhe, a gente lava esse segmento brônquico, ele pode ir clareando, até ficar bem próximo a um líquido mais claro, um líquido alveolar, de um paciente que não tem a proteinose alveolar. A proteinose também é uma doença inflamatória dos pulmões, tem uma ordem imunológica e que gera um acúmulo de surfactante nos macrófagos.
E a gente vê esse acúmulo por esse líquido leitoso, opaco, e é um material proteináceo PAS positivo, né, que é corado, então, pelo ácido amino periódico de Schiff, tá? Então, o PAS positivo, que acontece nesses pacientes aí com proteinose alveolar. Então, aqui, outras doenças, a gente já falou de pneumonia eosinofílica, onde predominam os eosinófilos, as doenças tabaco relacionadas, onde a gente tem aqueles pigmentos enegrecidos, né, seriam diagnósticos mais de exclusão de outras doenças. Às vezes, tem pacientes, por exemplo, que tem exposição a fogão a lenha, que o lavado broncoalveolar, ele vem cinza. Já vi alguns casos assim de paciente, quando a gente colhe, ele vem cinza. Então, para vocês terem uma dimensão de como que o lavado ele representa esse ambiente, né, ocupacional que o paciente habita, né? Então, as doenças ocupacionais, cristais de sílica, corpos de asbesto, células gigantes, enfim. Nas pneumonias inflamatórias não específicas, aí tem uma mistura de células, linfócitos ou neutrófilos. Nas drogas, né, alveolite por drogas, aí a gente tem uma série de drogas ilícitas que podem levar à doença intersticial também, mas também tem drogas que se usam em cardiologia, por exemplo, a amiodarona, que é um antiarrítmico, que pode dar esse aspecto aqui de macrófagos gordurosos, xantomatosos, são macrófagos com conteúdo de lipídios, né? E, como eu falei, na fibrose pulmonar idiopática, é importante aqui excluirmos outras doenças. De novo, aqui a gente resumindo, as principais doenças aqui que cursam com eosinofilia, aumento de número de linfócitos e neutrófilos, então aqui, pneumonia eosinofílica, a sarcoidose e a PH. Cadê a PH? A PH não está aqui, mas a PH é importante, então a sarcoidose é aqui, HP. E sarcoidose e PH, né, que são as duas principais doenças que cursam com aumento do número de linfócitos. Aqui, aumento do número de neutrófilos, principalmente as infecções pulmonares, mas outras patologias também podem acontecer. Aqui é o dano alveolar difuso, enfim, também a pneumonia intersticial aguda, né, a AIP. Então, elas também podem cursar com esse tipo de alteração celular. Conteúdo hemorrágico, aqui na hemorragia alveolar e também no dano alveolar. Aqui a gente tem um aspecto leitoso, que eu falei que na proteinose alveolar, enfim. E, obviamente, as células neoplásicas, que elas também podem estar presentes nos indivíduos com doenças neoplásicas, com neoplasias de pulmão. Então, em alguns casos, a gente consegue recuperar aí uma quantidade de células cancerígenas, e essas células, elas vêm como positivo para a célula neoplásica no lavado broncoalveolar. As doenças infecciosas, que também podem acometer os pulmões, aí a gente está falando, por exemplo, pacientes que têm pneumonia de comunidade que não melhora, e aí a gente vai fazer um lavado broncoalveolar e descobre que ele tem uma micobactéria, pode ser tuberculose ou não tuberculose. Pacientes de terapia intensiva, onde a gente vai também coletar material para avaliar uma infecção pulmonar, tem uma série de infecções pulmonares, e aí eu chamo a atenção aqui para bactérias aeróbicas, uma quantidade de, o crescimento bacteriano 10 a quarta unidades formadoras de colônia. Isso aqui é muito importante, porque não basta ter a presença de bactérias, elas têm que crescer no número superior a 10 elevado à quarta unidades formadoras de colônia. Os vírus, também a gente pode fazer aí diagnóstico de uma série de vírus, então, CMV, agora a gente está aí na época da pandemia, né? Também podemos identificar aí o coronavírus, uma série de vírus podem ser identificados no lavado, uma série de fungos também podem ser identificados no lavado. Então, aspergillus, cândida, paracoco, histoplasma,
pneumocistos em pacientes com HIV, ou seja, uma série de doenças infecciosas. Aqui a gente está vendo um paciente que tem 2 doenças infecciosas, histoplasmose e vírus, que é o citomegalovírus, né, com uma doença intersticial, pneumonia por pneumocistis girovese, antigo pneumocistis carini. Aqui um paciente com estrongiloides, uma larva de estrongiloides aqui, ó, no lavado. Eles podem apresentar um aspecto, não necessariamente, eles podem apresentar um aspecto de hemorragia alveolar, e esses vírus e esses estrongiloides ou histoplasma, eles podem aparecer no lavado broncoalveolar desses pacientes. Então, mostrando que uma série de doenças infecciosas a gente pode aí utilizar, lançar mão do lavado broncoalveolar para fazer o diagnóstico. Então, para a gente finalizar, é uma técnica bastante utilizada, é um procedimento seguro, tem baixos índices de complicações. As complicações mais frequentes são febre, tosse. Geralmente, é difícil o paciente não tossir durante o exame, por isso que a gente usa a xilocaína, que eu falei lá no início. Uma sedação adequada também, uma sedação leve e adequada é importante durante o exame para que ele possa tolerar bem, né, o procedimento sem tossir em excesso, sem atrapalhar a coleta do material, para que a gente consiga fazer um exame com boa qualidade. Então, ela tem uma aplicação em diferentes doenças infecciosas que eu mostrei para vocês, e não infecciosas, que são aquelas doenças inflamatórias que são muito comuns na prática clínica da pneumologia, e as infecciosas também, que podem ser usadas até no ambiente de terapia intensiva, em pacientes graves de UTI. Nós utilizamos aí, reforçamos aqui a importância da técnica padronizada de coleta desses materiais, do encaminhamento adequado. Então, o material ele tem que estar dentro de um frasco coletor estéreo, para que ele possa ser enviado da melhor maneira para análise. E, obviamente, a interpretação clínica e radiológica, que são fundamentais para que nós possamos, então, fechar o diagnóstico do paciente da maneira mais segura e correta. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada.